Olá, eu sou a assistente virtual do Núcleo de Estudos do Antônio do Tribunal. Hoje o nosso desafio é de Direito Processual Civil. Atenção! Em alguns casos, eu terei dificuldade para pronunciar determinada palavra. Peço sua compreensão. Acompanhe a leitura comigo. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Agora responda à questão. 1. O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias, são considerados: a. Partes do procedimento. b. Partes no processo. c. Auxiliares da justiça. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. A alternativa correta é a letra C. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando, como defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 2. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. A. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. B. Quando nele estiver postulando, como defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. C. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. D. Todas as alternativas estão corretas.
Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando, como defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 10. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. 11. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 12. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 13. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 14. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. A alternativa correta é a letra D. Artigo 145. A suspeição do juiz. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 3. A suspeição do juiz. A. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. B. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. C. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge. D. Ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. E todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 145. A suspeição do juiz. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. A alternativa correta é a letra D. Art. 153, parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. 4. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para a. Conferência prévia. B. Consulta pública. C. Consulta exclusiva de advogados com procuração.
D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Art. 153, parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. A alternativa correta é a letra B. Artigo 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. 5. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao A. Seu substituto legal. B. Seu superior hierárquico. C. Tribunal de Justiça. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. A alternativa correta é a letra A. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou, ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. 6. O perito pode excusar-se ou ser recusado por A. Vontade do réu. B. Vontade do autor. C. Impedimento ou suspeição. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou, ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. A alternativa correta é a letra C. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter: 1. A exposição do objeto da perícia. 2. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. 3. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. 7. O laudo pericial deverá conter: A. A exposição do objeto da perícia. B. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. C. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter: 5. A exposição do objeto da perícia. 6. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. 7. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. 8. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. A alternativa correta é a letra D. Artigo 212.
Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. 8. Assinale a alternativa correta. A. O oficial de justiça não está sujeito a horário no que concerne ao cumprimento da diligência. B. As diligências deverão ser realizadas em dias úteis, das 11 às 19 horas. C. As diligências deverão ser realizadas em dias úteis, das 6 às 20 horas. D. As diligências deverão ser realizadas sempre em período diurno. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. A alternativa correta é a letra C. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 9. O juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. A. Somente com o autor. B. Sempre de acordo com o advogado. C. De comum acordo. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. A alternativa correta é a letra C. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. 10. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de a. Autenticidade. B. Veracidade e confiabilidade. C. Fidelidade. D. Todas as alternativas estão incorretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. A alternativa correta é a letra B. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. 11. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, a. Equipamentos necessários à prática de atos processuais. B. Equipamentos necessários à consulta. C. Equipamentos necessários ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. D. Todas as alternativas estão corretas.
Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. A alternativa correta é a letra D. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. 1. Ao membro do Ministério Público. 2. Aos auxiliares da Justiça. 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. 12. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. A. Ao membro do Ministério Público. B. Aos auxiliares da Justiça. C. Aos demais sujeitos imparciais do processo. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. 4. Ao membro do Ministério Público. 5. Aos auxiliares da Justiça. 6. Aos demais sujeitos imparciais do processo. A alternativa correta é a letra D. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. 13. São auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. A. O intérprete, o administrador, e o escrivão. B. O escrivão, o oficial de justiça, o perito e o depositário. C. Apenas o oficial de justiça. D. O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. A alternativa correta é a letra D. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. 14. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas a. Normas de organização judiciária. B. Leis estaduais. C. Normas do Tribunal de Justiça de cada Estado. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. A alternativa correta é a letra A. Artigo 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais.
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput: 1. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2. As preferências legais. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. 15. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato a instauração de processo criminal contra o distribuidor. b. A instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. c. A instauração de processo administrativo disciplinar contra o patrocinador. d. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput: 1. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2. As preferências legais. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. A alternativa correta é a letra B. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. 16. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá, no mínimo, a. 2 oficiais de justiça. b. 3 oficiais de justiça. c. Tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. d. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. A alternativa correta é a letra C. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando 1. Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei, ou pelo juiz a que estão subordinados. 2. Praticarem ato nulo com dolo ou culpa. 17. O oficial de justiça será civilmente responsável quando
A. Com um motivo justo, se recusar a cumprir, dentro do prazo, os atos que lhes impõe a lei, ou os que o juiz, a que estão subordinados lhes cometer. B. Quando não praticar um ato nulo com dolo ou culpa. C. Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei, ou pelo juiz a que estão subordinados e praticarem ato nulo com dolo ou culpa. D. ND.A. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando 3. Sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei, ou pelo juiz a que estão subordinados. 4. Praticarem ato nulo com dolo ou culpa. A alternativa correta é a letra C. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: 1. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto a. Quando tenham de seguir a conclusão do juiz. B. Com vista a procurador, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. C. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. D. Quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. 5. Fornece certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. 6. Praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. 18. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: a. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. B. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. C. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: 5. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 6. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 7. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 8. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto e, quando tenham de seguir a conclusão do juiz. F. Com vista a procurador, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. G. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. H. Quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência.
5. Fornece certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. 6. Praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. A alternativa correta é a letra D. Artigo 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput. 1. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2. As preferências legais. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. 19. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, a ordem numérica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. B. A ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. C. A ordem hierárquica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput. 3. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 4. As preferências legais. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. A alternativa correta é a letra B. Artigo 154. Incumbe a um oficial de justiça I. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5. Efetuar avaliações, quando for o caso.
6. Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. 20. Fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências próprias de seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e hora, incumbe a. Delegado de polícia. B. Investigador de polícia. C. Oficial de justiça. D. Escrivão de cartório. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça. 7. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 8. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 9. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 10. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 11. Efetuar avaliações, quando for o caso. 12. Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. A alternativa correta é a letra C. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 21. O pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento na lei, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, denomina-se a. Remessa. B. Sentença. C. Parecer. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A alternativa correta é a letra B. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça: 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5. Efetuar avaliações, quando for o caso. 6. Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber.
22. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem, incumbe ao a. Escrivão. B. Promotor de justiça. C. Policial militar. D. Oficial de justiça. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça. 7. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 8. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 9. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 10. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 11. Efetuar avaliações, quando for o caso. 12. Certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. A alternativa correta é a letra D. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 23. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. B. A finalidade primária. C. A finalidade secundária. D. Qualquer dos seus propósitos. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. A alternativa correta é a letra A. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Em que o exija o interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 24. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. A. Em que o exija o interesse público ou social. B. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. C. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 5. Em que o exija o interesse público ou social. 6. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 7. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 8. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. A alternativa correta é a letra D. Artigo 190.
Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 25. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus a. ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. b. ônus ou deveres processuais, durante o processo. c. efeitos, faculdades e obrigações processuais, antes do processo. d. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. A alternativa correta é a letra A. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. 26. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando a. acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática. b. acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada pela autoridade central. c. firmada por tradutor juramentado. d. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. A alternativa correta é a letra D. 27. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de a. versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática. b. versão para a língua portuguesa tramitada por autoridade central. c. versão firmada por tradutor juramentado. d. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. A alternativa correta é a letra D. Artigo 259. Serão publicados editais. 1. Nação de uso capião de imóvel. 2. Nação de recuperação ou substituição de título ao portador. 3. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos. 28. Serão publicados editais. A. Nação de uso capião de imóvel. b. Nação de recuperação ou substituição de título ao portador.
C. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 259. Serão publicados editais. 3. Na ação de uso capião de imóvel. 4. Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. 3. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos. A alternativa correta é a letra D. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais de registro. 29. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por a. Rede interna de computadores. B. Rede externa dos tribunais. C. Meio eletrônico. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais de registro. A alternativa correta é a letra C. Artigo 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. 30. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo a. Escrivão ou pelo chefe de secretaria. B. Juiz. C. Escrevente. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. A alternativa correta é a letra A. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
Don't stop. Stop. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. 31. Os sistemas de automação processual respeitarão: a. As normas gerais de procedimento físico juntamente com dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. b. A publicidade dos atos e dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. c. A publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. A alternativa correta é a letra C.
Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da Lei. 32. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente. B. Infraestrutura de chaves públicas unificada estadualmente. C. Infraestrutura de chaves públicas unificada juridicamente. D. Todas as alternativas estão incorretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei. A alternativa correta é a letra A. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. 33. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores. B. Ao meio eletrônico de prática de atos judiciais. C. A comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. A alternativa correta é a letra D. Artigo 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. 34. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição de direitos processuais. B. A modificação de direitos processuais. C. A extinção de direitos processuais. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. A alternativa correta é a letra D. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. 35. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem a qualquer pessoa. B. Ao advogado. C. Em cartório.
D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. A alternativa correta é a letra C. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 36. Consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos os pronunciamentos do A. Ministério Público. B. Advogado. C. Juiz. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A alternativa correta é a letra C. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou, a requerimento da parte. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a ajuntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. 37. A ajuntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário, denominam-se a. Atos meramente ordinatórios. B. Despachos. C. Remessas. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou, a requerimento da parte. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a ajuntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. A alternativa correta é a letra A. Artigo 204. Acordão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. 38.
O julgamento colegiado proferido pelos tribunais denomina-se A. Sentença. B. Acórdão. C. Súmula. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. A alternativa correta é a letra B. Artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. 39. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos A. Escrivães. B. Juízes. C. Escreventes. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. A alternativa correta é a letra B. Artigo 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes e informação. 40. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação a. Aos volumes e informação. B. À guarda dos volumes. C. Ao arquivamento. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes e informação. A alternativa correta é a letra A. Artigo 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. 41. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos a. Atos praticados por qualquer das partes. B. Atos que eles intervierem. C. Atos que eles não intervierem. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns!
Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. A alternativa correta é a letra B. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. 42. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria A. Assinará por eles. B. Será testemunha do feito. C. Certificará a ocorrência. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. A alternativa correta é a letra C. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Parágrafo 1º. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da alegação e da decisão. 43. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente. A. Pelo juiz e pelo escrivão. B. Pelo chefe de secretaria. C. Pelos advogados das partes. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Parágrafo 1º. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da alegação e da decisão. A alternativa correta é a letra D. Artigo 210.
É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. 44. O uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal é considerado: a. lícito, b. ilícito, c. dispensável, d. todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. A alternativa correta é a letra A. Artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. 45. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando a. não afetarem o processo, b. expressamente ressalvadas, c. aceitas pelas partes, d. todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. A alternativa correta é a letra B. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. 46. Serão, todavia, concluídos depois das 20 horas, os atos iniciados antes, quando a. o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. B. O adiamento não for prejudicial ao réu. C. O adiamento causar leve dano. D. O adiamento não causar dano ao autor. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. A alternativa correta é a letra A. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas.
Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. 47. A citação, a fim de evitar o perecimento de direito. E bem assim o resto, o sequestro, a penhora, a arrecadação, a busca e apreensão, o depósito, a prisão, a separação de corpos, a abertura de testamento, o embargo de terceiro, a anunciação de obra nova e outros análogos, excepcionalmente poderá ser realizada. A. Somente após as 20 horas. B. Durante as férias e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido. C. Até às 20 horas, nos dias úteis. D. ND.A. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. A alternativa correta é a letra B. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. 3. Os processos que a lei determinar. 48. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. A. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. B. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. C. Os processos que a lei determinar. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º.
Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. A alternativa correta é a letra D. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. 3. Os processos que a lei determinar. 49. As causas de alimentos processam-se: a. Durante o primeiro semestre. B. Sempre que é necessário. C. Nos mesmos dias que as outras ações. D. Durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. 4. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. 5. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. 6. Os processos que a lei determinar. A alternativa correta é a letra D. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou, de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. 50. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou, de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo a. Autor. B. Ministério Público. C. Juiz. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou, de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. A alternativa correta é a letra C. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. 51. São feriados, para efeito forense: a. Os domingos. B. Os feriados declarados por lei. C. Os sábados e domingos. D. Os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. A alternativa correta é a letra D. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou, de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. 52. Os atos processuais realizam-se de ordinário na sede do juízo. Podem, todavia, efetuar-se em outro lugar, em razão de a. Deferência. B. Interesse da justiça. C. Natureza do ato ou obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. D. Todas as alternativas estão corretas.
Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou, de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. A alternativa correta é a letra D. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou, de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. 53. Por deferência, por interesse da justiça ou, por motivo de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz, os atos processuais poderão ser efetuados: a. Na sede do juízo. b. Na sede de outro juízo. c. Em outro lugar. d. Na residência do juiz. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou, de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. A alternativa correta é a letra C. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 54. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o prazo será determinado pelo a. Corregedor-Geral. b. Procurador de Justiça. c. Juiz de Direito. d. Juiz de Paz. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. A alternativa correta é a letra C. 55. Quando no processo civil o prazo não estiver estabelecido em lei, este prazo será determinado pelo a. O juiz que determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. b. Pelo auxiliar do ofício. c. Pelo oficial de justiça. d. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º.
Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. A alternativa correta é a letra A. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. 56. Os prazos no processo civil devem ser contados. A. Excetuando-se os feriados. B. Com exclusão de sábados e domingos. C. Somente em dias úteis. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. A alternativa correta é a letra C. 57. O prazo, estabelecido pela lei, ou pelo juiz. A. Não se interrompem nos feriados. B. Não se suspendendo por obstáculo criado pela parte. C. Computar-se-ão somente os dias úteis. D. Não se suspendem nunca. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. A alternativa correta é a letra C. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou, ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. 58. Assinale a alternativa incorreta. A. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa. B. O prazo, estabelecido pela lei, ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados. C. A superveniência de férias suspenderá o curso do prazo. O que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias. D. Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou, ocorrendo qualquer hipótese não prevista em lei. Casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou, ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. A alternativa correta é a letra D. 59. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado pela parte, casos em que o prazo será
A. Restituído o tempo integral. B. Restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. C. Devolvido em dobro à parte prejudicada. D. ND.A. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou, ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. A alternativa correta é a letra B. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. 60. Se as partes entrarem em acordo, o juiz poderá: a. Aumentar os prazos. B. Reduzir prazos peremptórios. C. Restaurar prazos de prescrição. D. Todas as alternativas estão corretas. Se você acertou, parabéns! Ficou com dúvida? Anote novamente o artigo em seu caderno. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. A alternativa correta é a letra B. Por hoje é só. Bons estudos. Avante, concurseiros!